Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Na calada da noite, quando as sombras se estendem e o silêncio se torna opressivo, há um lugar onde os vivos temem adentrar. A Sala dos Corpos Silenciosos. Escondido nos confins de um antigo necrotério abandonado, este lugar é palco de mistérios sombrios e segredos macabros que aguardam para serem descobertos por corações corajosos ou tolos. É aqui que nossa história se desenrola, mergulhando nas profundezas do desconhecido e revelando os horrores que espreitam nas sombras. Quando fui designado para o turno da noite no antigo necrotério da cidade, jamais imaginei os terrores que estavam prestes a me consumir. Meu nome é Daniel, um jovem necrotomista que há muito tempo se acostumou com a frieza dos cadáveres e o eco vazio dos corredores do necrotério. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma sensação de inquietude pairava no ar, como se o próprio ambiente estivesse impregnado com um medo ancestral. À medida que adentrava a Sala dos Corpos Silenciosos, a sensação de opressão se intensificava. As luzes fracas tremeluziam sobre as macas metálicas, revelando os contornos fantasmagóricos dos cadáveres em repouso. Mas algo estava errado. Um dos corpos parecia estar fora do lugar, sua expressão fixa em um semblante de horror congelado. Tentei ignorar a sensação de medo que se enroscava em minhas entranhas, enquanto continuava minha rotina. No entanto, à medida que a noite avançava, eventos estranhos começaram a se desenrolar diante dos meus olhos. Sussurros indistintos ecoavam pelos corredores vazios, como se os mortos estivessem tentando me comunicar algo além do túmulo. O ar tornou-se pesado, impregnado com um cheiro doce e pútrido que parecia emanar dos próprios corpos. Meus passos ecoavam como trovões na quietude da noite, ecoando nas paredes frias e desprovidas de vida do necrotério. Uma sensação de paranoia começou a me consumir, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis escondidos nas sombras. Foi então que o vi, um vulto sombrio, uma figura distorcida que parecia se mover sem fazer barulho. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, fixos em mim com uma intensidade aterradora. O terror me paralisou, minha mente incapaz de compreender a verdadeira natureza do que estava diante de mim. Os segundos se arrastaram como horas enquanto eu permanecia imóvel, preso em um pesadelo vivo. Minha respiração se tornou rápida e superficial, meu coração batendo descontroladamente no peito, enquanto o intruso se aproximava cada vez mais. O medo me consumiu, envolvendo-me em suas garras geladas e me arrastando para as profundezas da escuridão. Com um grito abafado, acordei do meu transe paralisante e corri em direção à saída. Cada passo era uma batalha contra o terror que ameaçava me engolir inteiro. As sombras dançavam ao meu redor, vivas com uma presença maligna que me perseguia até os confins da minha sanidade. Finalmente, cheguei à segurança relativa do exterior do necrotério, o ar fresco da noite queimando meus pulmões enquanto eu ofegava por ar. Olhei para trás uma última vez, vendo a silhueta escura da Sala dos Corpos Silenciosos contra o céu noturno. O terror ainda pulsava em minhas veias, uma lembrança constante da escuridão que se esconde nas profundezas do desconhecido. Desde aquela noite, evito a Sala dos Corpos Silenciosos a todo custo. Os horrores que testemunhei lá permanecem gravados em minha mente como cicatrizes indeléveis, uma lembrança constante da fragilidade da vida e da escuridão que se esconde nos recantos mais sombrios da existência humana. Mas mesmo enquanto tento seguir em frente, sei que o terror que encontrei lá está longe de ser esquecido, esperando pacientemente nas sombras para reivindicar sua próxima vítima. À medida que os dias passavam, tentei convencer a mim mesmo de que o que vi naquela noite era apenas fruto da minha imaginação perturbada. No entanto, a sensação de medo persistia, como uma sombra constante pairando sobre meu ombro. Não importava o quanto eu tentasse me distrair, os sussurros dos mortos continuavam a ecoar em meus ouvidos, como um lembrete sombrio de que a escuridão nunca estava longe. Evitei o necrotério tanto quanto pude, buscando refúgio na luz do dia e na companhia de amigos e familiares. Mas mesmo nos momentos de paz, a sensação de que algo estava errado nunca me deixava completamente. Era como se uma parte de mim soubesse que o pesadelo estava longe de terminar, que o mal que espreitava na Sala dos Corpos Silenciosos ainda estava à espreita, esperando para se manifestar mais uma vez.
Então, uma noite, enquanto eu estava dormindo em minha cama, fui despertado por uma sensação de que algo estava terrivelmente errado. Um frio intenso se espalhou pelo meu corpo, gelando meus ossos até o âmago. Abri os olhos lentamente, meio esperando encontrar o vulto sombrio pairando sobre mim na escuridão do meu quarto. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Mas quando olhei ao redor do quarto, algo chamou minha atenção. Uma sombra escura, mal perceptível no canto do meu olho, movendo-se silenciosamente pela sala em direção à porta. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu me levantava da cama, a sensação de medo me envolvendo mais uma vez. Sem pensar, corri em direção à porta, determinado a descobrir a verdade por trás daquela presença sinistra. Abri a porta com um baque e dei de cara com o corredor escuro além. A sombra estava lá, deslizando pela escuridão como uma serpente sinistra. Quem está aí? Eu chamei, minha voz soando fraca e trêmula na escuridão. Não houve resposta. Apenas o som sutil de algo se movendo nas sombras. Eu dei um passo à frente, me aproximando cautelosamente da figura escura. Foi então que eu vi uma figura humana contorcida e distorcida. Seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Era o intruso que eu havia encontrado na sala dos corpos silenciosos. Sua presença uma lembrança viva do terror que eu havia enfrentado naquela noite fatídica. Meu corpo inteiro tremia de medo, enquanto eu encarava a figura diante de mim. Não havia dúvida em minha mente de que esta era a mesma presença maligna que havia me perseguido no necrotério, uma manifestação dos horrores que habitavam as profundezas do além. Com um grito de terror, recuei, desesperado para escapar daquela presença aterradora. Mas quando me virei para fugir, fui confrontado por uma visão ainda mais horripilante. De pé diante de mim, na escuridão do corredor, havia uma multidão de sombras distorcidas, todas fixas em mim com olhos brilhantes e famintos. O terror me envolveu como uma mortalha, o som dos sussurros dos mortos ecoando em meus ouvidos, enquanto eu lutava para manter minha sanidade diante da escuridão que se aproximava. E então, tudo ficou negro. Quando minha visão voltou, me encontrei deitado no chão frio e duro do necrotério. A luz fraca dos corredores iluminava o ambiente, destacando os contornos sombrios das gavetas e mesas ao meu redor. Uma sensação de desorientação e pavor me dominava, enquanto tentava compreender o que havia acontecido. Levantei-me com dificuldade, sentindo um arrepio percorrer minha espinha ao lembrar dos eventos perturbadores que acabara de vivenciar. O eco dos sussurros dos mortos ainda reverberava em minha mente, como um lembrete constante da escuridão que havia enfrentado. Decidi que precisava sair dali imediatamente, antes que a escuridão me engolisse completamente. Com passos hesitantes, avancei pelo corredor sombrio, cada sombra e cada movimento me fazendo temer pelo que poderia encontrar adiante. Foi então que ouvi um som, um sussurro suave vindo de algum lugar além das sombras. Congelei, meu coração batendo descompassado no peito, enquanto tentava identificar a origem do som sinistro. O sussurro se intensificou, tornando-se mais audível a cada segundo que passava. Era como se vozes sussurrassem diretamente em meus ouvidos, suas palavras indistintas, mas carregadas de uma energia sombria e malévola. Com a respiração acelerada, avancei ainda mais pelo corredor, determinado a encontrar a fonte daqueles sussurros inquietantes. Minha mente estava turva com o medo, mas uma voz interior me impelia a continuar, a descobrir a verdade por trás daquela presença sobrenatural. Finalmente cheguei a uma porta entreaberta no final do corredor, de onde parecia emanar o som dos sussurros. Com o coração na garganta, empurrei a porta lentamente, revelando uma sala escura e opressiva além. O sussurro era ensurdecedor agora, ecoando nas paredes da sala como um eco distorcido do além. Engoli em seco, reunindo toda a minha coragem para entrar naquele lugar misterioso e ameaçador. Assim que pus os pés na sala, fui envolvido por uma sensação de frio intenso, como se estivesse sendo sugado para dentro de um abismo gelado. As vozes sussurrantes cresciam em volume, enchendo meus ouvidos com uma cacofonia de murmúrios indistintos. Tentei recuar, mas algo me prendia no lugar, uma força invisível que me impedia de fugir. As sombras dançavam ao meu redor, tomando forma diante dos meus olhos assombrados. E então, no centro da sala, vi uma figura se materializar lentamente na escuridão. Era uma sombra distorcida e contorcida, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Era o guardião das trevas, uma presença antiga e maligna que habitava os recantos mais sombrios do necrotério. Com o coração acelerado, olhei nos olhos do guardião.
sabendo que estava diante de uma força além da compreensão humana. Mas mesmo com todo o meu medo, uma chama de determinação queimava dentro de mim. Eu não podia deixar que o mal prevalecesse. Com um grito de desafio, enfrentei o Guardião das Trevas, determinado a resistir às suas garras e proteger aqueles que amava. Minha batalha estava apenas começando, mas eu estava pronto para lutar até o fim contra as sombras que ameaçavam consumir minha alma. Eu lutei contra o Guardião das Trevas com todas as minhas forças, cada golpe sendo respondido com um contra-ataque sombrio e poderoso. A sala tremia com a intensidade da nossa batalha, as sombras dançando ao nosso redor como testemunhas silenciosas de nosso confronto. Apesar da minha determinação, eu estava claramente em desvantagem contra o Guardião. Suas habilidades sobrenaturais superavam minhas forças humanas, e eu podia sentir minha energia diminuindo a cada momento que passava. Mas então, enquanto lutava pela minha vida, uma ideia audaciosa surgiu em minha mente. Lembrei-me das histórias antigas sobre os Guardiões das Trevas, criaturas que eram vulneráveis a uma única fraqueza: a luz. Com essa realização, redobrei meus esforços, buscando desesperadamente uma maneira de trazer luz para a sala sombria. Procurei em meu entorno, em busca de qualquer fonte de luminosidade que pudesse utilizar contra o Guardião. Foi então que meus olhos se fixaram em uma pequena lanterna de emergência, esquecida em um canto escuro da sala. Com um movimento rápido, corri em sua direção, agarrando-a e ligando-a antes que o Guardião pudesse reagir. A luz brilhante da lanterna cortou a escuridão, banindo as sombras ao seu redor e revelando o verdadeiro rosto do Guardião das Trevas. Ele gritou de dor e raiva, recuando diante da luz intensa que agora o envolvia. Percebendo sua fraqueza, avancei com coragem, brandindo a lanterna como uma arma contra o Guardião. Com cada golpe de luz, ele recuava ainda mais, suas formas sombrias se dissipando lentamente sob a intensidade da luminosidade. Finalmente, após uma batalha épica de luz contra trevas, o Guardião das Trevas foi derrotado. Sua forma se desfez em uma nuvem de sombras, dissipando-se no ar como se nunca tivesse existido. Com um suspiro de alívio, deixei cair a lanterna e olhei ao meu redor, contemplando a sala agora iluminada pela luz que eu havia trazido. A escuridão havia sido vencida, pelo menos por enquanto. Mas enquanto observava as sombras se dissipando, soube que o mal nunca desapareceria completamente. O Guardião das Trevas poderia ter sido derrotado naquela noite, mas sabia que outras ameaças ainda estavam à espreita nas sombras do necrotério. Com um último olhar para a sala agora iluminada, prometi a mim mesmo que estaria preparado para enfrentar qualquer escuridão que pudesse vir pela frente. Pois eu sabia que, enquanto houvesse luz em meu coração, eu nunca estaria verdadeiramente sozinho na escuridão. A sensação de triunfo foi rapidamente substituída por uma onda de exaustão e alívio. Recuei alguns passos, sentindo as pernas tremerem sob o peso da batalha árdua. A luz da lanterna continuava a iluminar o ambiente, revelando os detalhes macabros do necrotério ao meu redor. Com a respiração ainda ofegante, olhei ao redor em busca de sinais de vida. Mas além dos corpos silenciosos que ocupavam as mesas de metal, não havia mais ninguém na sala. O Guardião das Trevas desaparecera, deixando para trás apenas uma aura de mistério e medo. Cautelosamente avancei em direção à porta do necrotério, minha mente girando com pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Como um simples funcionário do necrotério, nunca imaginei que seria arrastado para uma batalha contra uma criatura sobrenatural. Enquanto caminhava pelos corredores sombrios, minha mente se encheu de perguntas sem resposta. Quem era o Guardião das Trevas? E por que ele escolhera atacar este lugar? O que aconteceria agora que ele fora derrotado e ele retornaria para buscar vingança? Esses pensamentos assombraram minha mente, enquanto finalmente cheguei à saída do necrotério. A luz do sol da manhã brilhava além das portas de vidro, parecendo um farol de esperança depois da escuridão da noite. Com um suspiro de alívio, atravessei as portas e saí para o ar fresco da manhã. O mundo lá fora parecia estranhamente normal, como se a batalha que acabara de acontecer no necrotério fosse apenas um sonho distante. Mas eu sabia que as sombras do passado ainda pairavam sobre mim, e que o Guardião das Trevas não fora o último desafio que eu enfrentaria. Enquanto a luz do sol banhava meu rosto, prometi a mim mesmo que estaria preparado para enfrentar qualquer escuridão que cruzasse meu caminho. Pois agora eu sabia que o mal podia se esconder nas sombras mais escuras, mas enquanto houvesse luz em meu coração,
Eu estaria pronto para enfrentá-lo, não importa o que acontecesse. Na penumbra da noite, o silêncio envolve a casa como um manto escuro, enquanto o vento sussurra segredos sombrios pelas frestas das janelas. Uma aura de mistério paira sobre a residência, como se guardasse segredos antigos e perturbadores. É nesta atmosfera carregada de suspense que nossa história se desenrola. Desde que me mudei para esta casa isolada nos arredores da cidade, tenho sentido uma presença estranha, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Cada sombra parece esconder segredos sinistros, e sinto um arrepio na espinha sempre que me aventuro pelos corredores escuros durante a noite. Meu nome é Daniel, e eu vim para esta casa em busca de tranquilidade e solidão. Mas encontrei algo muito mais sombrio do que jamais poderia imaginar. À medida que os dias passam, me vejo cada vez mais obcecado pelo mistério que envolve esta casa, como se algo estivesse me chamando das sombras, tentando me atrair para seu domínio. Uma noite, enquanto vagava pelos corredores silenciosos, encontrei uma porta trancada no porão, com uma inscrição antiga esculpida em sua superfície. Um arrepio percorreu minha espinha quando li as palavras. Aquele que vê o rosto na escuridão nunca mais será o mesmo. Incapaz de resistir à curiosidade, forcei a porta e entrei no porão escuro, apenas para me encontrar em um labirinto de corredores sombrios e salas vazias. Uma sensação de claustrofobia apertou meu peito enquanto eu me aventurava mais fundo nas entranhas da casa, cada passo me levando mais para o desconhecido. Foi então que o vi pela primeira vez. Um rosto pálido e distorcido, pairando nas sombras além da luz fraca da minha lanterna. Seus olhos vazios pareciam me observar com uma intensidade assustadora, enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso malicioso. O terror se apoderou de mim quando percebi que não estava sozinho na escuridão. Algo sinistro e sobrenatural habitava os recessos mais profundos desta casa. E agora estava diante de mim, seu olhar penetrante me sondando até a alma. Com o coração batendo descontroladamente no peito, fugi do porão e retornei à segurança da luz da sala de estar. Mas sei que não posso escapar do que vi na escuridão. O rosto na sombra continua a me assombrar, aparecendo nos cantos dos meus sonhos e me seguindo mesmo quando estou acordado. Agora, enquanto escrevo estas palavras, sinto sua presença sinistra pairando nas sombras ao meu redor, esperando pacientemente pelo momento certo para fazer sua próxima aparição. Mas não posso permitir que ele me domine. Devo descobrir a verdade por trás do rosto na escuridão e pôr um fim a esta ameaça sobrenatural antes que seja tarde demais. Aquela noite, decidi investigar mais a fundo os mistérios que cercavam a casa. Armado com uma lanterna e um coração repleto de coragem e temor, desci novamente ao porão, determinado a desvendar o enigma do rosto na escuridão. À medida que me aventurava pelos corredores sombrios, o ar parecia ficar mais pesado, como se estivesse carregado com a presença sinistra que habitava aquele lugar. Cada sombra se contorcia e se transformava em formas distorcidas, brincando com minha mente e testando minha sanidade. Encontrei-me diante da porta trancada mais uma vez, sentindo uma sensação de inevitabilidade enquanto me preparava para enfrentar o desconhecido. Com um tremor nas mãos, destranquei a porta e entrei na escuridão opressiva do porão. O rosto na sombra me aguardava, seus olhos vazios brilhando com uma intensidade sobrenatural. Instintivamente, recuei, mas algo me impeliu a continuar, uma força invisível me empurrando em direção ao encontro do desconhecido. Cada passo me levava mais fundo na escuridão, até que finalmente me deparei com uma sala oculta, repleta de símbolos estranhos e artefatos antigos. Um altar macabro ocupava o centro da sala, e ao seu redor dançavam sombras sinistras, como se estivessem vivas. Foi então que entendi a verdade por trás do rosto na escuridão. Ele era o guardião deste lugar sombrio, uma entidade sobrenatural que havia sido invocada há séculos para proteger os segredos ocultos desta casa. Mas algo deu errado, e o guardião escapou de seu controle, transformando-se em uma ameaça para todos que ousassem entrar em sua esfera de influência. Agora, cabe a mim desvendar o mistério por trás de sua existência e encontrar uma maneira de selar o portal que o trouxe à nossa realidade. Com o coração pulsando no peito e a determinação queimando em minha alma, avancei em direção ao altar,
pronto para enfrentar o Guardião das Trevas e restaurar a paz nesta casa amaldiçoada. Mas o que me espera do outro lado é algo que ainda não posso prever. Uma batalha épica entre a luz e as trevas que decidirá o destino desta casa e de todos que nela habitam. Eu me vi diante do altar macabro, o coração pulsando freneticamente enquanto enfrentava o Guardião das Trevas. Sua presença era avassaladora, uma aura de malícia que parecia preencher todo o ambiente. Com determinação, ergui minha lanterna, iluminando a escuridão e dissipando as sombras que dançavam ao redor do Guardião. Seus olhos vazios fixaram-se em mim, emanando uma hostilidade palpável. Não hesitei. Avancei em direção ao altar, cada passo pesado e firme, consciente de que estava prestes a desencadear uma batalha épica entre o bem e o mal. O Guardião reagiu com fúria, convocando as sombras ao seu redor para defendê-lo. Formas sinistras surgiram das trevas, contorcendo-se e retorcendo-se em um frenesi de movimento. Eu sabia que precisava agir rápido. Com um grito de determinação, ergui minha lanterna ainda mais alto, banhando o altar em uma luz brilhante e purificadora. Para minha surpresa, o Guardião recuou, seus contornos sombrios tremeluzindo e enfraquecendo sob a intensidade da luz. Parecia que a escuridão que o envolvia estava finalmente sendo dissipada. Empolgado pela vitória iminente, avancei ainda mais, empurrando o Guardião para trás com cada vez mais força. Parecia que eu estava prestes a triunfar sobre o mal que havia assombrado esta casa por tanto tempo. Mas então, no ápice da batalha, algo inesperado aconteceu. Uma rajada de energia negra irrompeu do Guardião, envolvendo-me em suas garras gélidas e ameaçando consumir minha alma. Eu lutei com todas as minhas forças, resistindo à influência corruptora da escuridão. Minha mente gritava em agonia, mas eu me recusei a ceder ao desespero. Eu tinha que vencer, tinha que libertar esta casa do domínio do mal. Com um último esforço hercúleo, consegui reunir minhas últimas reservas de energia e canalizá-las para minha lanterna. Uma explosão de luz brilhante irrompeu do artefato, envolvendo o Guardião em uma esfera de energia purificadora. Por um momento agonizante, o Guardião pareceu lutar contra a luz, suas formas sombrias retorcendo-se em agonia. Então, com um estouro ensurdecedor, ele desapareceu completamente, dissolvendo-se na escuridão que o havia criado. Eu estava sozinho na sala escura, ofegante e exausto, mas triunfante. O mal havia sido derrotado, e a casa estava finalmente livre do seu domínio sinistro. Mas à medida que me preparava para deixar o porão e retornar à luz do dia, uma sensação de inquietação me invadiu. A batalha pode ter sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. A sombra, além da morte, ainda espreitava nos recantos mais sombrios desta casa, aguardando sua próxima oportunidade para ressurgir. Na penumbra sombria de uma cidade adormecida, onde os segredos são tão densos quanto a névoa noturna, reside uma antiga casa de família. É lá que começa a nossa história, uma narrativa de mistério e terror que ultrapassa os limites da mortalidade. A mansão, outrora majestosa e imponente, agora está envolta em sombras e suspiros de uma era passada. Foi ali que cresci, onde cada canto esconde segredos sombrios e lembranças dolorosas. Meu nome é Emily, e é com um misto de medo e determinação que retorno à casa dos meus ancestrais após a morte da minha avó. A morte dela foi repentina e envolta em mistério, deixando-me com uma sensação de inquietação enquanto caminho pelos corredores silenciosos da mansão. A poeira dança no ar como espectros silenciosos, e a escuridão parece se mover ao meu redor, como se tivesse vida própria. À medida que a noite avança, os suspiros das sombras se intensificam e sinto uma presença sinistra me observando dos cantos escuros dos cômodos. O ambiente está carregado de energia sombria e uma sensação de presságio paira no ar. Os dias se transformam em noites intermináveis e meus pensamentos se tornam turvos enquanto luto para distinguir entre o real e o imaginário. Sinto-me como se estivesse presa em um pesadelo sem fim, onde o medo é meu único companheiro. Cada ruído é uma ameaça em potencial, e cada sombra é uma lembrança das profundezas da morte. Eu me pergunto o que realmente aconteceu com minha avó e se há algo mais sinistro escondido nas sombras da mansão.
Minha mente está tomada por pensamentos sombrios e imagens assustadoras, enquanto luto para manter minha sanidade intacta. Mas à medida que a noite avança, percebo que não estou sozinha nesta casa maldita. Uma presença sinistra se materializa diante de mim, uma sombra além da morte, envolta em trevas e desejo de vingança. Sinto meu coração congelar de terror enquanto encaro o intruso que assombra os corredores da mansão. E assim, a verdade sombria é revelada. Minha avó não foi vítima de uma morte natural, mas sim de uma entidade maligna que busca vingança contra minha família. Agora, sou eu quem está enredada nesta teia de terror, lutando pela minha vida contra um inimigo que ultrapassa os limites da morte. O clímax se aproxima, uma batalha épica entre a luz e as trevas, onde o destino da minha alma está em jogo. Mas mesmo quando a noite chega ao seu ápice, sei que esta é apenas uma batalha em uma guerra que está longe de terminar. As sombras nunca descansam, e a morte não é o fim. As sombras dançam ao ritmo frenético da minha respiração acelerada, enquanto me vejo envolta em um confronto épico entre a vida e a morte. A entidade se contorce e se retorce diante de mim, emitindo murmúrios ininteligíveis que ecoam pelos corredores vazios da mansão. Com coragem recém-descoberta, enfrento o Guardião das Trevas, lançando luz sobre seus segredos mais sombrios e desafiando sua autoridade sobre a casa da família. Cada passo que dou em direção à criatura é um ato de resistência contra o domínio do mal. Mas o poder do Guardião das Trevas é formidável, e sinto minhas forças se esvaírem conforme a batalha avança. A escuridão parece se fechar ao meu redor, ameaçando me engolir inteiramente. Em um último esforço desesperado, recorro às lembranças de minha avó e AOS, ensinamentos ancestrais transmitidos através das gerações. Ergo uma vela sagrada em minhas mãos trêmulas, invocando a luz ancestral para repelir as trevas. Um brilho intenso irrompe na escuridão, cegando o Guardião das Trevas e revelando sua verdadeira forma. Percebo então que a entidade é um espírito vingativo, aprisionado entre os mundos dos vivos e dos mortos, consumido pelo ódio e pela sede de vingança. Com um grito angustiado, o Guardião das Trevas desaparece nas sombras, dissolvendo-se no éter como fumaça negra. A mansão parece suspirar aliviada, liberta do jugo opressivo que a aprisionava. Exausta e ferida, recolho os fragmentos da minha coragem e determinação, sabendo que a batalha pode ter sido vencida, mas a guerra está longe de terminar. As sombras ainda se agitam nas profundezas da mansão, e a presença do Guardião das Trevas ainda paira sobre nós como uma lembrança sombria do perigo que nos cerca. Enquanto observo os primeiros raios do sol rompendo o horizonte, sei que a batalha pela minha alma e pela alma da minha família está longe de terminar. Mas agora, armada com a luz da esperança e da coragem, estou pronta para enfrentar os desafios que aguardam além do horizonte, sabendo que nunca estarei sozinha enquanto a luz da verdade e da bondade brilhar em meu coração. As horas se arrastam lentamente enquanto me recupero do confronto com o Guardião das Trevas. Cada sombra parece carregar o peso dos eventos da noite passada, e me vejo assombrada por memórias vívidas dos momentos de terror que vivenciei. Decido explorar os recantos sombrios da mansão, determinada a desvendar os mistérios que a envolvem. Enquanto percorro os corredores silenciosos, meu coração pulsa com uma mistura de medo e curiosidade, alimentando minha determinação de descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais que assolam a casa. À medida que investigo cada canto escuro e cada sala abandonada, encontro vestígios de uma presença sinistra que parece se entrelaçar com as paredes da mansão. Sombras dançam ao redor de mim, sussurrando segredos obscuros e provocando arrepios na minha espinha. Aos poucos, desvendo os segredos sombrios da história da mansão, descobrindo uma teia de tragédias e injustiças que ecoam através dos séculos. Fantasmas do passado emergem das sombras, clamando por justiça e vingança, enquanto eu me vejo mergulhada em um mundo de horrores além da imaginação. Encontro registros antigos e artefatos misteriosos que lançam luz sobre a verdade por trás da maldição que assola a mansão. Percebo que o Guardião das Trevas não é apenas uma entidade solitária, mas sim um emissário de forças mais antigas e malignas que espreitam nas profundezas do mundo dos mortos. Determinada a quebrar o ciclo de sofrimento e dor que assombra a mansão, decido enfrentar as forças sobrenaturais que a governam. Com coragem renovada e uma determinação inabalável,
Mergulho nas profundezas do desconhecido, sabendo que meu destino está entrelaçado com o destino da própria mansão. Enquanto as sombras se agitam ao meu redor e os espíritos inquietos sussurram seus segredos, preparo-me para o confronto final. Pois sei que, embora o caminho à frente seja perigoso e incerto, estou disposta a arriscar tudo para trazer paz àqueles que foram atormentados pela escuridão por tanto tempo. Diante do portal do porão, sinto uma onda de energia sombria emanando dele, como se estivesse sendo puxada para dentro de um abismo de pesadelos. Cada passo em direção à escuridão é acompanhado por um pressentimento sinistro, mas sei que não posso recuar agora. Com uma respiração profunda, atravesso o portal e adentro o porão escuro. A escuridão é palpável, envolvendo-me como um manto gélido, e meus passos ecoam pelos corredores vazios com uma sensação de finalidade inevitável. À medida que me aventuro mais fundo no labirinto de corredores sinuosos, começo a perceber sussurros fantasmagóricos, ecoando pelas paredes de pedra. Vozes antigas sussurram segredos obscuros e ameaças indescritíveis, fazendo meu coração acelerar com medo e fascínio. Subitamente, uma presença sinistra emerge das sombras, envolta em uma aura de terror indizível. O guardião das trevas está diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural, enquanto ele se prepara para me enfrentar mais uma vez. Em um instante de coragem desesperada, levanto minha arma improvisada e me preparo para o confronto final. A batalha que se segue é uma dança macabra de movimentos rápidos e golpes precisos, enquanto eu luto para sobreviver contra o Guardião das Trevas e suas forças sombrias. Cada golpe trocado é uma luta desesperada pela minha vida, enquanto me esforço para manter minha determinação contra as investidas implacáveis do Guardião das Trevas. Minha mente está turva com o medo e a adrenalina, mas sei que devo continuar lutando, não apenas por minha própria sobrevivência, mas pela paz da própria mansão. Finalmente, em um golpe final de determinação, consigo lançar o Guardião das Trevas de volta às sombras de onde veio. Sua forma se desfaz em fumaça negra, e o silêncio reina no porão escuro, quebrando apenas pelo som suave da minha respiração ofegante. Enquanto me recupero do confronto, percebo uma sensação de calma se espalhando pelo porão, como se a própria mansão estivesse respirando um suspiro de alívio. Sei que a batalha pode ter sido vencida, mas a guerra contra as forças sombrias que assolam a mansão está longe de terminar. Com um último olhar para o portal do porão, prometo a mim mesma que continuarei a lutar pela luz, não importa quão densa a escuridão possa parecer. Pois sei que, enquanto houver esperança, sempre haverá uma chance de vencer o terror que espreita além das sombras. Na quietude da noite, quando as sombras dançam ao ritmo do medo, uma presença sinistra espreita nos corredores sombrios de um hospital abandonado. Uma presença que desperta do sono eterno, clamando por vingança contra aqueles que perturbaram seu descanso eterno. Esta é a história de A Morte Não Adormecida. As paredes do hospital murmuram segredos antigos enquanto eu me aventuro por seus corredores sombrios. Como um explorador intrépido, eu me embrenho cada vez mais fundo na escuridão, impelido por uma curiosidade sombria que desafia o bom senso. Minha mente está inquieta, assombrada por visões de um passado macabro que se recusa a ser esquecido. Sou John, um repórter investigativo em busca de uma história que me conduza ao prêmio Pulitzer. Este hospital abandonado, um antigo sanatório, promete segredos sombrios e revelações chocantes que podem me catapultar para o estrelato jornalístico. Mas à medida que adentro seus corredores silenciosos, percebo que não estou sozinho. A atmosfera pesada do hospital sussurra meu nome enquanto me aproximo do coração da escuridão. Os corredores parecem se estreitar ao meu redor, como se as paredes tivessem vida própria, se fechando para me engolir inteiro. Uma sensação de terror se apodera de mim, mas eu avanço, determinado a descobrir a verdade que se esconde nas sombras. É quando ouço os primeiros murmúrios, os sussurros dos mortos ecoando pelos corredores vazios. Minha mente luta para compreender o que meus ouvidos estão testemunhando, mas uma certeza se instala em meu coração. A morte não descansa neste lugar amaldiçoado. A cada passo, os sussurros se intensificam, transformando-se em lamentações angustiantes que me fazem questionar minha própria sanidade. Mas eu persisto,
impelido pela necessidade de desvendar o mistério que envolve este lugar. Até que finalmente encontro aquilo que buscava: o porão, o epicentro da escuridão. Um arrepio percorre minha espinha quando desço as escadas que levam ao abismo abaixo. O ar torna-se mais denso, pesado com o odor da morte e do desespero. E é lá no coração do porão que encontro o Guardião das Sombras, a personificação da morte não adormecida. Seus olhos vazios brilham com uma luz sobrenatural enquanto ele se ergue diante de mim, uma entidade cadavérica em busca de vingança. Sinto o pânico tomar conta de mim, mas não posso recuar. Esta é minha chance de desvendar o mistério que assombra este lugar e tornar-me o herói de minha própria história. Com o coração batendo descontroladamente em meu peito, enfrento o Guardião das Sombras, mergulhando na escuridão que se esconde além do véu da morte. E é lá, nas profundezas do abismo, que encontro o clímax de minha jornada. Uma revelação terrível que desafia tudo o que acreditava ser verdade. O Guardião das Sombras não é apenas uma entidade maligna em busca de vingança. Ele é a personificação dos pecados ocultos que assolam este lugar. E eu, ao desvendar seu mistério, me torno sua próxima vítima, condenado a vagar pelas sombras para sempre. Assim, minha jornada chega a um fim trágico. Mas a história do hospital abandonado e da morte não adormecida vive para assombrar aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Pois, neste mundo sombrio, a verdade é mais assustadora do que a ficção. E os segredos mais profundos estão guardados nas sombras eternas da noite. As trevas do porão envolvem-me, aprisionando-me em seu abraço gélido enquanto enfrento o Guardião das Sombras. Seu olhar vazio penetra minha alma, sussurrando promessas de tormento e desespero. Sinto-me frágil diante de sua presença imponente, mas uma chama de determinação arde dentro de mim. Não posso desistir agora. Com passos vacilantes, avanço em direção ao Guardião, cada fibra do meu ser clamando por recuar diante da ameaça iminente. No entanto, minha curiosidade e desejo por respostas superam meu medo, impelindo-me a enfrentar o desconhecido com coragem. À medida que me aproximo, as sombras se contorcem ao redor do Guardião, dançando em um frenesi sobrenatural. Sinto o peso do ar carregado de energia maligna, como se o próprio ambiente estivesse prestes a desmoronar sobre mim. O Guardião das Sombras estende uma mão esquelética na minha direção, seus dedos longos e ossudos parecendo rasgar o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos. Um arrepio percorre minha espinha quando sua voz ecoa na escuridão, uma mistura dissonante de sussurros e gemidos. "Você não deveria estar aqui", ele murmura, sua voz ecoando como o lamento dos condenados. "Este lugar pertence a OS Mortos. Retorne à luz enquanto ainda pode." Mas eu não posso recuar. Não quando estou tão perto da verdade que busquei por tanto tempo. Ignorando os avisos do Guardião, avanço ainda mais, meu coração batendo em um ritmo frenético que ecoa no silêncio da noite. O Guardião das Sombras se ergue diante de mim, sua figura distorcida se contorcendo na escuridão. Seus olhos vazios brilham com uma intensidade sobrenatural, como duas chamas ardentes em meio à escuridão opressiva. Com um gesto de sua mão ossuda, o Guardião invoca as sombras ao seu redor, transformando-as em tentáculos negros que se estendem em minha direção. Sinto-me envolvido por uma névoa sinistra, minha visão turvando-se enquanto luto para manter minha sanidade. Mas mesmo diante do perigo iminente, uma centelha de esperança brilha dentro de mim. Se eu puder desvendar os segredos ocultos deste lugar, talvez possa desfazer a maldição que aprisionou o Guardião das Sombras e libertar as almas presas neste limbo eterno. Com determinação renovada, avanço em direção ao Guardião, preparado para enfrentar o que quer que esteja à minha frente. Pois mesmo nas profundezas da escuridão mais densa, a luz da verdade sempre encontra uma maneira de brilhar. À medida que me aproximo do Guardião das Sombras, uma sensação de opressão aumenta, como se o próprio ar estivesse se tornando mais pesado com cada passo que dou. Cada batida do meu coração ressoa no silêncio da noite, um lembrete constante da gravidade da minha situação. O Guardião ergue uma mão ossuda, seus dedos estendidos em uma pose ameaçadora. Seus olhos vazios fixam-se nos meus, transmitindo um aviso silencioso de que não sou bem-vindo neste reino de escuridão. Mas eu não recuo. Não posso permitir que o medo me domine agora. Não quando estou tão perto de descobrir a verdade oculta por trás dos segredos deste lugar. Com cada fibra do meu ser vibrando de determinação, enfrento o Guardião,
pronto para enfrentar qualquer desafio que ele possa lançar no meu caminho. As sombras ao redor do guardião se retorcem e contorcem, assumindo formas grotescas e distorcidas que desafiam a compreensão humana. Sussurros sinistros ecoam no ar, uma cacofonia de vozes que parecem se fundir em uma única advertência sombria. Você não pode escapar, o guardião murmura, sua voz carregada de um peso antigo e desespero. Este é o seu destino, assim como é o nosso, mas eu me recuso a acreditar nisso. Não sou apenas um mero joguete nas mãos do destino. Sou um lutador, um buscador da verdade, e não descansarei até desvendar os mistérios que assolam este lugar assombrado. Com um grito de determinação, avanço em direção ao guardião, preparado para enfrentar o que quer que ele possa lançar contra mim. Pois mesmo diante das maiores adversidades, a luz da esperança nunca se apaga completamente. E é com essa luz que pretendo iluminar o caminho para a verdade, não importa o quão sombrio ele possa ser. As sombras ao redor do guardião se agitam em frenesi, como se ele estivesse convocando todo o poder do mundo obscuro para deter-me. Mas eu me mantenho firme, concentrando toda a minha determinação na missão que me trouxe até aqui. Com um gesto rápido, o guardião lança uma onda de energia negra em minha direção. Instintivamente, ergo meus braços em uma tentativa de me proteger, sentindo a força da escuridão me atingir com uma ferocidade gélida. No entanto, recuso-me a ceder ao desespero, lutando contra a maré de trevas com todas as minhas forças. Enquanto a batalha se desenrola ao meu redor, sinto-me cada vez mais próximo da verdade que tanto busquei. Cada movimento, cada respiração, me conduz ainda mais fundo nos segredos sinistros deste lugar amaldiçoado. De repente, em meio à cacofonia de sombras e murmúrios, vislumbro um lampejo de luz. Um brilho tênue, mas firme, que parece cortar através da escuridão como uma lâmina afiada. Com um sentimento de urgência renovada, eu me lanço em direção à luz, determinado a desvendar o mistério que ela representa. À medida que me aproximo, a escuridão recua, dissipando-se como névoa diante de um vento forte. E então, diante de mim, revela-se uma cena que desafia toda a lógica e compreensão. Um portal, brilhando com uma luminosidade transcendente, paira no ar diante de mim. Seus contornos cintilantes parecem vibrar com uma energia antiga e poderosa, convidando-me a atravessá-lo e descobrir o que se esconde além. Com o coração acelerado de antecipação, dou um passo hesitante em direção ao portal, pronto para enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. Pois, mesmo diante dos maiores terrores, a busca pela verdade continua, guiando-me através dos recantos mais sombrios e perigosos do universo. E assim, com um último olhar para trás, mergulho no portal, pronto para enfrentar o que quer que o destino tenha reservado para mim do outro lado. Pois, no final das contas, é a jornada que molda nosso destino, e é com essa convicção que avanço rumo ao desconhecido, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reserve. O portal se abre diante de mim, e uma sensação arrepiante percorre meu corpo, enquanto atravesso seu limiar. Uma torrente de energia me envolve, distorcendo minha percepção do tempo e do espaço, até que finalmente emergo do outro lado, em um lugar totalmente desconhecido. Ao meu redor vejo paisagens surreais e formas indescritíveis, banhadas por uma luz etérea que parece emanar de todas as direções. Estou em um mundo além da compreensão humana, onde as leis da realidade são apenas sugestões vagas, e o desconhecido reina supremo. Com passos hesitantes, começo a explorar este novo reino, meu coração batendo com a emoção da descoberta e o medo do desconhecido. A cada esquina, encontro maravilhas e horrores além da minha imaginação mais selvagem, cada um mais intrigante e assustador do que o anterior. Enquanto avanço, percebo que não estou sozinho. Sombras sinistras dançam ao meu redor, observando-me com olhos brilhantes e cheios de malícia. Sinto a presença de entidades antigas e poderosas, cujas intenções são tão misteriosas quanto a própria existência. Mesmo diante desses desafios, mantenho minha determinação, sabendo que cada passo me aproxima da verdade que tanto busquei. Seja enfrentando criaturas das trevas ou decifrando enigmas ancestrais, estou determinado a descobrir os segredos deste lugar e desvendar os mistérios que se escondem nas sombras. À medida que a jornada continua, encontro aliados improváveis e inimigos formidáveis, cada um contribuindo para o mosaico complexo deste mundo desconhecido. A cada desafio superado, sinto-me mais próximo de desvendar os segredos que me trouxeram aqui
e encontrar as respostas que tanto procurei. E assim, com coragem e determinação, continuo minha jornada através do desconhecido, pronto para enfrentar qualquer obstáculo que o destino colocar em meu caminho. Pois, no final das contas, é a busca pela verdade que nos impulsiona adiante, mesmo nos confins mais sombrios e perturbadores do universo. Caminho por entre as sombras, minha mente em turbilhão com as revelações que se desenrolaram diante de mim. Cada passo parece ecoar através do vazio, um lembrete constante da minha solidão neste mundo estranho e hostil. Enquanto avanço, percebo que o tecido da realidade começa a se distorcer ao meu redor, como se o próprio mundo estivesse se contorcendo em agonia. Sons distantes e sussurros indistintos ecoam pelas câmaras escuras, enchendo-me de uma sensação de profunda inquietação. É então que me vejo diante de uma figura sombria, pairando no centro de um salão vasto e vazio. Seus olhos brilham com uma luz antinatural, fixos em mim com uma intensidade penetrante que parece sondar as profundezas da minha alma. Instintivamente, sinto-me atraído em sua direção, como se uma força invisível estivesse me puxando para mais perto. Cada passo me leva mais fundo no abismo, até que finalmente estou diante dela, incapaz de desviar o olhar de sua presença hipnótica. A figura fala com uma voz sussurrante, cheia de promessas e ameaças veladas. Suas palavras ecoam em minha mente, enchendo-me de uma sensação de terror e fascínio ao mesmo tempo. É como se estivesse sendo seduzido por algo além da compreensão humana, uma força ancestral que existe além do tempo e do espaço. Com um último suspiro de coragem, resisto ao seu chamado, afastando-me lentamente da sua influência opressora. Seus olhos brilham com fúria impotente enquanto me afasto, sabendo que escapei de suas garras por enquanto. Mas sei que esta não é a última vez que encontrarei essa entidade sinistra. Ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, uma peça de um quebra-cabeça que ainda não compreendo totalmente. Com o coração batendo forte no peito, continuo minha jornada através do labirinto sombrio, determinado a descobrir os segredos que se escondem nas profundezas desta dimensão distorcida. Pois, mesmo que a escuridão me engula, sei que a luz da verdade ainda brilha em algum lugar além das sombras. Avanço com cautela pelos corredores sinuosos, cada passo ecoando como um eco solitário no vazio escuro. Minha mente está inundada com uma mistura tumultuada de medo e determinação, impulsionando-me adiante mesmo quando cada instinto clama por recuo. À medida que me aproximo de uma encruzilhada, sinto uma presença sombria espreitando nas sombras. Um arrepio corre pela minha espinha quando percebo que não estou sozinho. Algo se move nas profundezas, uma forma indistinta que parece se contorcer e se transformar antes dos meus olhos. Com o coração batendo mais rápido, pressiono-me a avançar, sabendo que não posso permitir que o medo me domine. A cada passo, as sombras parecem se fechar ao meu redor, como se o próprio ambiente estivesse se erguendo para me consumir. De repente, sou envolvido por uma sensação de pavor avassalador, quando percebo que estou cercado por uma horda de figuras espectrais. Seus olhos brilham com uma luz sinistra, fixos em mim com uma intensidade penetrante que parece perfurar minha alma. Instintivamente recuo, minha mente girando com o horror do que está diante de mim. Mas então, uma voz sussurra em minha mente, uma voz que parece ecoar de dentro das próprias sombras. É uma promessa de poder e conhecimento, uma oferta tentadora que promete libertação da minha prisão de medo. Luto contra a tentação de sucumbir à sua influência. Minha mente uma turbulência de conflitos internos. Mas com um esforço final de vontade, resisto à sua chamada sedutora, sabendo que ceder significaria a perda de minha própria humanidade. Com o coração ainda pulsando no peito, continuo minha jornada através do labirinto sombrio, determinado a encontrar uma saída para este pesadelo retorcido. Pois, mesmo que a escuridão ameace me engolir, sei que a luz da esperança ainda brilha em algum lugar além das sombras. Meus passos ressoam nos corredores estreitos e escuros, uma trilha solitária em meio ao silêncio sufocante do necrotério. Cada sombra parece se contorcer e dançar ao meu redor, como se o próprio edifício estivesse vivo, alimentado por uma energia sinistra que permeia o ar. Enquanto avanço, meu coração martela no peito, uma batida constante que ecoa no vazio ao meu redor. Cada som parece amplificado, preenchendo o espaço com uma sensação de inquietude crescente. Sinto como se estivesse sendo observado,
como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim de todos os lados. Um calafrio percorre minha espinha quando uma corrente de ar frio corta o ambiente, trazendo consigo o cheiro de decomposição e decadência. É um lembrete sombrio da presença da morte, uma lembrança implacável de que estou cercado por aqueles que já partiram deste mundo. Tento manter minha compostura, forçando-me a continuar avançando, apesar da crescente sensação de apreensão que ameaça me engolir. Cada corredor parece levar mais fundo na escuridão. Uma jornada interminável rumo ao desconhecido. De repente, meus olhos captam um movimento fugaz à minha frente. Uma sombra rápida que desaparece antes que eu possa identificá-la completamente. Meus instintos gritam para eu recuar, para fugir do perigo iminente que se esconde nas sombras. Mas uma força invisível me impede de recuar. Uma determinação silenciosa que me mantém no curso, apesar do perigo iminente. Sinto como se estivesse sendo puxado para frente por uma força invisível, uma força além da compreensão humana. Com um coração cheio de coragem e uma mente afiada pela determinação, continuo minha jornada através do labirinto sombrio do necrotério. Pois, mesmo na escuridão mais profunda, há sempre uma luz a ser encontrada, se apenas tivermos a coragem de procurar. Avanço com passos cautelosos, cada sombra parecendo esconder um segredo sombrio, cada silêncio carregado com uma expectativa opressora. Meus sentidos estão em alerta máximo, cada pequeno ruído ecoando como um trovão em meus ouvidos. À medida que me aproximo de uma porta entreaberta, um calafrio percorre minha espinha, alertando-me para o perigo iminente que se esconde do outro lado. Minha mente racional grita para eu recuar, para fugir da escuridão que se avoluma diante de mim, mas uma força desconhecida me impede de desistir. Com um suspiro nervoso, empurro a porta devagar, revelando o que parece ser um corredor sem fim, iluminado apenas pela fraca luz de uma lâmpada oscilante. A atmosfera é sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso da morte. Com passos hesitantes, adentro o corredor sombrio, minha respiração ficando mais rápida à medida que avanço. Cada sombra parece se contorcer e se mover, como se estivesse viva, esperando para me envolver em seus braços gelados. De repente, um ruído estranho ecoa pelo corredor, fazendo-me congelar no lugar. É um som baixo e sussurrante, como se o próprio vento estivesse falando em uma língua antiga e desconhecida. Meus músculos ficam tensos, meu coração batendo freneticamente no peito. Com uma sensação de terror crescente, percebo que não estou sozinho. Algo está me observando. Algo que espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para me atacar. Minha mente está em turbilhão, lutando para encontrar uma saída dessa situação desesperadora. Com um último suspiro de coragem, decido enfrentar o desconhecido, determinado a descobrir a verdade por trás do mistério do corredor sombrio. Pois, mesmo no mais profundo abismo do medo, há sempre uma faísca de esperança a ser encontrada. Avanço com passos cautelosos, cada sombra parecendo esconder um segredo sombrio, cada silêncio carregado com uma expectativa opressora. Meus sentidos estão em alerta máximo, cada pequeno ruído ecoando como um trovão em meus ouvidos. À medida que me aproximo de uma porta entreaberta, um calafrio percorre minha espinha, alertando-me para o perigo iminente que se esconde do outro lado. Minha mente racional grita para eu recuar, para fugir da escuridão que se avoluma diante de mim. Mas uma força desconhecida me impede de desistir. Com um suspiro nervoso, empurro a porta devagar, revelando o que parece ser um corredor sem fim, iluminado apenas pela fraca luz de uma lâmpada oscilante. A atmosfera é sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado com o peso da morte. Com passos hesitantes, adentro o corredor sombrio, minha respiração ficando mais rápida à medida que avanço. Cada sombra parece se contorcer e se mover, como se estivesse viva, esperando para me envolver em seus braços gelados. De repente, um ruído estranho ecoa pelo corredor, fazendo-me congelar no lugar. É um som baixo e sussurrante, como se o próprio vento estivesse falando em uma língua antiga e desconhecida. Meus músculos ficam tensos, meu coração batendo freneticamente no peito. Com uma sensação de terror crescente, percebo que não estou sozinho. Algo está me observando, algo que espreita nas sombras, esperando pelo momento certo para me atacar. Minha mente está em turbilhão, lutando para encontrar uma saída dessa situação desesperadora. Com um último suspiro de coragem, decido enfrentar o desconhecido, determinado a descobrir a verdade por trás do mistério do corredor sombrio.
pois mesmo no mais profundo abismo do medo, há sempre uma faísca de esperança a ser encontrada. Avanço corajosamente, minha determinação superando meu medo crescente. A cada passo, o sussurro se intensifica, ecoando em meus ouvidos como um mantra sinistro. Minha mente está turva, meu corpo tenso como um arco pronto para disparar. Então, subitamente, vejo uma figura emergindo das sombras. É uma presença indescritível, uma forma distorcida e grotesca que parece se contorcer e se desfazer diante dos meus olhos. Meu coração afunda no peito, meu sangue gelando em minhas veias. Instintivamente recuo, mas é tarde demais. A criatura se lança sobre mim, suas garras afiadas cortando o ar com ferocidade implacável. Sinto uma dor lancinante, uma agonia insondável que parece rasgar minha alma em pedaços. E então tudo se dissolve em escuridão. Quando acordo, estou de volta ao corredor sombrio, como se nada tivesse acontecido. Mas sei que não posso escapar do destino cruel que me aguarda nas profundezas da escuridão. Pois, no mundo sombrio do desconhecido, a morte não adormece, apenas aguarda sua próxima vítima.